Como dizia Oscar Wilde, precisamos de sonhos e do outro. Por que eu estou referindo isso no início aqui da continuidade que vem de Gênesis, falando sobre a epístola, né, de Paulo a Tito? É interessante que você vem de livros escritos aos Romanos, aos Coríntios, aos Tessalonicenses, aos de Efésios, né? E você tem a epístola de Timóteo, Tito e Filemão. E essas dois estudos que eu fiz da última vídeo, né, sobre Timóteo, e agora sobre Tito e Filemão que eu faço hoje, eu chamo a atenção porque ele vem falando a povos, né, de Romanos, de Coríntios, de Éfeso, né, de Gálatas, aos Tessalonicenses, e agora ele fala especificamente a Tito. Inclusive, ao findar o livro de Timóteo, tem uma referência dele falando sobre Tito, né? Paulo falando que Tito, né, tinha o abandonado e algumas coisas nesse sentido. Inclusive eu fiz uma referência. E agora ele vem com essa mensagem, né, diretamente a Tito. E ele inicia com os outros livros, né, fazendo um prefácio, uma saudação, mas também ele fala de deveres e qualificações, né, dos ministros novamente, sobre também fala sobre falsos doutrinas, né, e falsos mestres. E ele começa dizendo: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e em tempos devidos, né, manifestou a sua palavra mediante a pregação. E ele diz aqui: a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus da parte de Deus Pai, né, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. E aí ele, como ele tinha feito algumas admoestações lá no final do livro de Timóteo, né, falando de Tito, que eu tinha de certa forma abandonado e tal, você vê ali um certo insatisfação dele, né? E agora ele faz eles, né, tem essa epístola aqui diretamente a Tito, né? Ele fala sobre deveres e qualificações dos ministros, né? Ele diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituíste presbíteros, conforme te prescrevi, alguém que seja. Aí vem citando o que nós já estudamos lá em Timóteo, e que a pessoa tem que ser, né, para ser presbítero, bispo, que ela seja irrepreensível, né, não irascível, não arrogante, nem violento, nem cobiça, nem torpe e ganancioso, né, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, perdoa, seja inimigo do vinho, né, exagerado, nem que ele seja apegado à palavra, fiel, né? E ele fala sobre o falso profeta, que ele diz: porque existem muitos insubordinados, né, frívolos, enganadores, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casa inteira, ensinando o que não devem, por torpe ganância. E foi mesmo dentre eles um de seus profetas que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventos preguiçosos, tal testemunho é exato, portanto repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviando da verdade, né? Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros, os descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. E por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados para boa obra. E aí ele continua no segundo capítulo aqui de Tito, né, dizendo:
Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios, quanto às mulheres, né, idosas semelhantes que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, seja mestre do bem. Então ele vem falando aqui, quanto aos moços, né, de igual modo, exortar para que em todas as coisas sejam criteriosos, no versículo 6. Aí ele vem ainda falando no 8, né, de linguagem sadia, irrepreensível. Quanto aos servos, olha para você ver, novamente ele cita aqui, né, sobre os servos, que os servos sejam tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe... Quer dizer, você vê que num momento como esse, né, nós pegaríamos isso aqui com maus olhos, porque para escravidão, né, que fala do servo, aqueles que serviam seus senhores, né, não furto, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade a fim de ornarem, né, em todas as coisas, doutrina de Deus, o nosso Salvador. Então você vê que novamente eu volto a falar sobre o Evangelho, um manual de um pai bondoso, zeloso para com o filho. Ele sabe que se você ficar muito entregue ao vinho, né, as consequências que você pode ter, uma pessoa idosa que às vezes não é sábia, né, não faz aqui, não sei, que ela não seja irrepreensível, ela pode vir a ter problema. Quanto a pessoa que é servo, ele não entra no mérito dessa questão de um com o outro, né, o que é senhor e o que é servo, mas essa pessoa não fazendo o trabalho dela como deveria, que ela pode vir a ter problema, como também o senhor, que é muito arrogante, preponderante, uma pessoa gananciosa, ela pode também vir a ter problema. Então, é o manual de um pai que quer cuidar, que quer que um filho se dê bem. E ele fala sobre os gloriosos benefícios da graça, né, salvadora de Cristo, porquanto a Cristo de Deus se manifestou salvadora, né, a todos os homens, educando-nos, olha que interessante, ele diz, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, né? Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Então, é interessante nós percebermos esse cuidado, né? E essas palavras de um pai zeloso para que um filho, né, se dê bem. E ele diz sobre as obediências, a autoridade, a salvação, né, pela graça leva às boas obras. E faz recomendações particulares e saudações finais, juntamente com a bênção, finalizando o livro de Tito. E é muito interessante você ver aqui que ele fala, lembram-lhe que sujeitem, né, aos governantes, às autoridades, sejam obedientes, sejam prontos para toda boa obra. Novamente, ele não entra no mérito de se as autoridades fazem com diligência ou não. Ele sabe que uma pessoa que vai contra, ela pode vir a ter problema. Então, como um pai, ele também, né, admoesta para que o filho não tenha problema. Não difame ninguém, não sejam alteradores, mas cordados, dando prova de toda a cortesia para com todos os homens. E aí ele continua aqui no 4, por exemplo, ainda no capítulo 3, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o teu amor para com todos, e aí continua no 5, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. No 6 ele diz, né, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. A fim, no 7, dizendo, né, que justificados por graça nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é essa palavra e quero que no tocante a essas coisas façam afirmação confirmadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Então, essa admoestação para que o homem, seu filho, né, que segue o evangelho da graça, se dê bem. E as recomendações, ele diz, quando te vier a Atenas ou a Tico, né, apressa-te a ter
Nicopólios ao meu encontro, estou resolvido a passar o inverno ali, encaminhado com diligências zenas. Então ele vai falando aqui de algumas pessoas, e por isso eu usei a frase, né? Como o Oscar dizia, né? Oscar Wilde, precisamos de sonhos do outro. E aqui tinha um sonho de levar o evangelho, de fazer o bem. E uns precisavam do outro. Ele admoesta aqui a Tito, e agora no livro de Filemon nós vemos aqui que ele faz novamente um prefácio. Ele diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, irmão de Timóteo, e o irmão Timóteo, né, ao amado Filemon também, nosso colaborador, e a irmã Afia e Arquipo, nosso companheiro de luta, e a igreja que está em tua casa, graça e paz seja convosco, da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, como ele fala em todos os livros, né, em todas as cartas. E ele dá ação de graça, dizendo: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Esteja ciente do teu amor, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos santificados por Cristo. Lembrando que é um processo onde você nunca vai atingir 100%, mas simplesmente aceitando esse processo, você vai se tornar cada vez melhor, cada dia, né? Uma pessoa melhor, um ser humano melhor, não concordando com esse século, né, com as concupiscências da carne, com a visão só capitalista, né, e tendo uma visão de Cristo. E aí ele continua aqui, né, intercedendo em favor de Onésio. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésio, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Então aqui é um momento conturbado que ele está passando, e ele fala de uma pessoa, né, que provavelmente ele conquistou ali, ele mostrou para ela, né, o caminho da graça, e aí ele volta a fazer a comunicação, fala aqui que de próprio punho ele escreve, né, e faz uma comunicação pessoal, uma saudação. Ele diz: certo como estou das suas obediências, eu te escrevo sabendo que farás mais do que eu estou pedindo, e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saudai Epafra, prisioneiro comigo em Cristo. Ele cita outros: graça, né, do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Então é muito interessante, né, eu destaquei esses 3 livros finais. Por quê? Porque eles mostram, depois já vai ver a Epístola de Hebreus que nós vamos estudar para frente, mas esses 3 livros, eles mostram uma epístola, né, de Paulo diretamente a essas pessoas, a Tito, a Filemon e antes a Timóteo. Então você vê que são pessoas muito ligadas a ele, algumas dessas chegando até a decepcioná-los, como ele cita lá no final do livro de Timóteo sobre Tito, mas depois ele vem aqui falar com Tito, admoestar Tito, e você vê que nessas linguagens aqui, nessas falas, tem algumas coisas que a gente até vê que é do coração do homem, né? Ao interpretar ali, ele coloca, por exemplo, sobre algumas pessoas que ele falou que entregou até para ser esbofeteada, uma pessoa, né, ele cita ali, Paulo, e fala o motivo. Talvez nós não concordemos com essa atitude, né, porque você nunca entrega ninguém dessa forma, né, mas aí não vou entrar nesse mérito, né, porque para mim só Deus é juiz sobre todos nós, e nós temos que levar sempre o amor. Mas você vê ali também o lado humano de uma pessoa, às vezes, que se decepciona com um, que não vê com bons olhos a atitude de outro, como ele cita Tito. E é muito interessante percebermos que essa coisa de uma pessoa precisar do outro, né, é muito interessante, mas também a dificuldade de convivermos, né, uns com os outros. Por quê? Porque somos humanamente, né, somos falhos, somos necessários de admoestação o tempo todo, e também somos sentimos, né, necessidade uns dos outros para seguir a caminhada que é longa. E eu lembro aqui até de uma citação do Jacob Petri, que ele fala, né, sobre o filho pródigo,
e ele fala, né, que aquele filho pródigo ele vai, e todos nós conhecemos a história dele, né, que pede os bens do pai, vai, e depois ele fica um país distante, aí ele passa por necessidades, deseja comer até a comida dos porcos, né? E aí essa mensagem é interessante que ele mostra de um ângulo, né, Jacó Petro, que é como nós ali no lugar daquele filho pródigo. Nós temos toda a criação, né, de Deus, que somos nós, criaturas dele, das mãos dele, perfeitos, né, parecidos com ele, e por um tempo nós nos perdemos, e aí nós começamos a buscar essa ansiedade, né, individual, essa necessidade de algo a preenchermos, a nos promover, a nos fazer, né, ter uma ideia de que somos, né, mais do que somos. E aí, às vezes, no final, ou às vezes uma reflexão de um velório, nós vemos que talvez nós nunca, ou aquela pessoa que está ali, chegou a ser. Então, isso mostra que nós nos perdemos mesmo, né, durante a nossa vida nessa ideia, né, nessa necessidade que é uma falta, e aí nós tentamos preencher essa falta, né, nos promovendo, né, passando uma mensagem, uma ideia, né, e uma busca incessante por algo que nunca vai nos preencher totalmente. E por que isso? Então eu cito isso por causa desses 3 livros de Timóteo, de Tito e Filemão, pessoas ligadas que estavam ali muito para fazer o trabalho ali junto com Paulo, porém elas vieram a em algum momento, né, fazer com que Paulo percebesse a necessidade de admoestá-las, né, separadamente. E até uma lição aqui, né, de não fazer juntamente com todos, mas escrever inclusive, né, uma carta direcionada para eles, né, admoestando, exortando também quando ele achou necessário, mas também admoestando. Para quê? Para que não perdesse, né, esse sentido de saber que foram criadas a imagem e semelhança, né, e não tinham necessidade de se perder dentro de vãs filosofias, de sabedorias que só valem para esse mundo, né, e não perdesse essa verdadeira riqueza, essa conexão, né, com o Criador, que faz de nós pessoas mais completas, e não essas coisas que vão passar a vida toda buscando preenchimento, né, através delas, e nunca assim sentiremos preenchidas totalmente. Então é o Evangelho da graça, do amor de Cristo que é levado. O juízo dele virá certamente, porém nesse processo sempre a ideia de levar esse amor dele para que as pessoas, né, comecem a trabalhar e possam ser trabalhadas por ele e pelo Espírito dele, e isso não convém a nós, é um trabalho dele, a nós só levar o amor, e se conseguirmos dar bons exemplos, né, para que ele seja glorificado através de nós. Amém?